Olá, Ramon Durães falando. É um prazer falar com você e a pauta do dia é pontos de falhas em projetos de DevOps. Seja bem-vindo ao meu canal de Insight, eu falo sobre software, startup e inovação. Esse é o momento para a gente discutir informações direto da trincheira, tá? Então participa nos comentários, convida outros amigos. E falando sobre DevOps, de uma maneira geral é uma metodologia, né? A ideia é criar um elo de colaboração entre desenvolvimento e operações, né? Então, durante alguns anos eu venho falando sobre o tema, desde quando a gente conversava ainda sobre Software Developer Life Cycle, que é o SDLC. Depois começou a evoluir para a gente falar de ALM, Application Life Cycle Management, e hoje isso se uniu com o DevOps, tá? Então, assim, o mercado passou a conhecer melhor a estratégia quando passou-se a tratar o tema como desenvolvimento e operações. E a implantação de uma estratégia de DevOps, ela requer uma série de iniciativas paralelas para ajudar justamente no processo de adoção da mudança de cultura, porque vai envolver uma mudança de cultura em toda a organização do seu projeto, né? Não é simplesmente você falar que tem uma ferramenta de DevOps que você está virando um projeto de DevOps. E talvez essa seja uma das grandes barreiras que nós encontramos nos projetos durante iniciativas de DevOps. Por quê? Imagina o seguinte cenário, quando a gente fala de DevOps, a gente fala de ganhar agilidade, né? Tanto do ponto de vista de gestão das suas aplicações, ganhar agilidade do ponto de vista de liberação das suas versões, ganhar uma orquestração na gestão do seu projeto, na gestão do seu software como um todo, e uma orquestração tanto do ponto de vista de publicação, quanto a gente costuma falar de recuperação em caso de falhas, né? Porque quando eu crio um pipeline, um workflow automatizado, por exemplo, a liberação de uma versão, eu vou ganhar velocidade, porque eu vou remover steps, né? Fases que estavam manuais e passaram a ser fases automatizadas. E isso traz, por si só, enormes ganhos em um projeto de DevOps. Porém, o processo ele não anda sozinho, tá? Esse é um dos pontos que eu mais escuto nos projetos. E se você não casar com iniciativas paralelas, você não vai conseguir evoluir efetivamente com o seu projeto de DevOps. Fazer projeto de DevOps não é simplesmente ligar um script, né, e achar que tudo vai correr bem, que o seu software vai melhorar e que todo mundo vai ser feliz, né? Você está aqui hoje justamente para discutir sobre o tema. Eu quero que você traga provocações também nos comentários. E um dos pontos muito graves nos projetos de software até hoje, independe de DevOps, que é a gestão. Esse modelo de gestão tradicional, ele ainda convive muito, tá? No mercado e traz enormes problemas. Por quê? As pessoas às vezes não conseguem nem se autoplanejar, nem planejar um backlog de execução. Então, assim, não adianta basicamente você ter uma plataforma que te oferece uma infraestrutura gigante para a gestão do seu projeto de DevOps, se você não escreve um backlog, se você não consegue determinar qual o tamanho desse escopo, né? Então, isso para mim é conceito básico, se você vai trabalhar com Scrum, se vai trabalhar com Kanban, e eu gosto muito de tratar isso através de uma outra iniciativa paralela, que eu dou o nome, o mercado também chama assim, de transformação ágil, né? Então, assim, se você quer fazer uma mudança de cultura na sua gestão, você tem que ter um ciclo independente de transformação ágil que envolva pessoas da sua organização, tá? Tanto o corpo executivo quanto o corpo operacional, o corpo tático, para que todo mundo tenha uma única visão e juntamente com uma área de negócio. Então, um backlog, uma visão de uma demanda, ela tem que nascer já com essa percepção, que ela precisa ser entendida. Escopo, né? Ninguém gosta de falar de escopo, mas os objetivos precisam ser melhor definidos e, com base nesses objetivos, todos os critérios também de validação. A partir daí, você precisa definir métricas de acompanhamento do seu projeto. Isso independe de DevOps, tá? Isso é planejamento e gestão ágil. Definir quais são os indicadores que você vai ter no projeto, qual vai ser o seu fluxo de trabalho, se você vai trabalhar com sprints,
né? Como o seu time melhor se adequa para esse cenário. Então, quando você está fazendo um trabalho de coaching, você vai discutir todas essas questões. E aí, baseado nisso, você vai trazer essa conexão e essa experiência, essa maturidade para dentro do projeto de DevOps. E o grande erro é achar, porque você tem uma ferramenta fantástica de DevOps, eu posso falar aqui de VSTS, e você achar que automaticamente, né? Eu acho que a hashtag do momento é automaticamente, o time vai passar a ser ágil. Não vai, né? Até porque, assim, envolve essa visão de cultura da organização. E esse é um grande desafio, tá? Eu procuro dizer sempre, de forma antecipada para todos os clientes, que DevOps não faz a mágica, tá? Eu acredito muito em iniciativa de DevOps, você vai ver que eu já falo isso já tem mais de 10 anos, né? Desde quando eu chamava outros nomes, e vinham praticando, eu vivo disso, tá? Só que assim, a gente tem que alinhar a expectativa. Então, outro ponto-chave numa discussão, alinhar expectativa. E quando você está lidando com um projeto de DevOps, naturalmente você vai ter um portfólio gigante de aplicações, né? Aplicações que vão ter níveis específicos de compatibilidade, resultados, aplicações que você vai trabalhar numa linha de equilíbrio. E esse é o grande segredo também dentro de um projeto de DevOps. Alinhar a expectativa de maturidade por aplicações. Então, assim, não tenta aplicar toda a receita para tudo, tá? Tenta entender por aplicação qual o nível de maturidade você vai conseguir aplicar, né? Porque se você tentar fazer tudo de uma vez, você não vai conseguir fazer nada. Você vai criar somente barreiras e vai gerar até um próprio desconforto operacional. Isso é super importante. Controlar a ansiedade. Por quê? Às vezes, na maioria das vezes, né? Você tem trabalhado em projetos que são complicados, né? Vamos falar assim a palavra complicado. E esses projetos dão problema, e todo mundo sabe como funciona o ciclo de software tradicional, não preciso ensinar para vocês, né? E imagina o seguinte, gerar muita expectativa, achar que um projeto de DevOps vai cair em cima do seu projeto e vai fazer uma transformação mágica. Eu brinco muito sobre isso, hoje ainda não faz isso, tá? Talvez em um determinado momento, com a inteligência artificial, a gente consiga fazer algo diferente, mas hoje não faz. Hoje você vai conectar uma esteira, seu projeto de DevOps, e as suas aplicações problemáticas com código ruim vão continuar com código ruim, tá? Não espere nada diferente disso. O que você vai trazer de retorno nessa experiência é outra coisa, tá? É ter a gestão do seu ciclo. Se você começou com planejamento ágil, você vai ter a gestão do seu fluxo de Scrum, de Kanban, né? De forma integrada com a gestão do seu código e com o pipeline da sua aplicação, tá? Então isso vai te trazer um controle do processo e uma globalização, uma democratização, porque qualquer pessoa vai poder publicar. Olha, parece uma coisa simples, né? Mas quando você visita projetos em grandes companhias, você vai observar que nem todo mundo consegue fazer a publicação de todas as aplicações. Eu nem entrei em discussões de microservices, tá? Estou falando de aplicações pré-monolíticas, né? Então, assim, aquele intervalo entre anos 80 e anos 2018. Né? Então, a gente tem muitas aplicações ainda no mercado, em suma, talvez até a maioria, que estão convivendo entre se querem ser client-server, se querem ser monolíticas, se querem ser aplicações web. É a nuvem, né, que a gente convive. A gente tem que orquestrar todas as aplicações, e inclusive independente da tecnologia, tá? Quando você fala de DevOps, a gente está falando de uma visão cross-plataforma, né? Então independe. E, por exemplo, hoje você usa o protocolo do Git como padrão. Então qualquer cliente, seja no Unix, no Linux, no Mac, no Windows, onde você estiver, via linha de comando, via ferramentas que são integradas como o Visual Studio e outras ferramentas, você vai se comunicar com a plataforma de DevOps e vai interagir, tá? Isso é super importante. Outro fator relevante que eu acho que é incrível, né? Como até hoje você entra em discussões sobre gestão de gerência de configuração. Essa é uma fonte grande de problema ainda nos projetos. Eu ainda arrisco dizer que 95% dos projetos de software
perdem código-fonte, tá? Isso é uma coisa muito estranha de se escutar, mas se você convive em projetos de software, você vai ver que existe uma enorme dificuldade ainda hoje de gerenciar alterações, mesmo com controles de versão, tá? Independente se é Git, se é TFS, se é SVN, seja o que for que você queira chamar, Source Safe, a visão de gestão de configuração ainda é muito controversa nos projetos. Principalmente os projetos que simplesmente plugam no repositório e acham que aquilo ali vai mudar a vida deles. E aí tem aqueles outros que criam milhões de branches, milhões de ramificações sem entender o propósito, tá? Essa é uma fonte gigantesca de problema. E aí tem o terceiro grupo, que são pessoas que ainda hoje, nesse ano atual que você está vendo esse vídeo, eu não confio no controle de versão, eu perdi código-fonte, eu perdi aquilo, eu não estou confiante, né? Será que não valeria a pena um pouco mais estudar, entender como funciona? Porque assim, isso para mim hoje já é um pilar indiscutível, tá? Se você no mínimo olhar no histórico de alterações, você vai entender a sua visão do blockchain do código, tá? Tá lá, né? Então toda a parte de rastreabilidade tá lá mapeada e você consegue recuperar isso a qualquer momento. Obviamente, assim, você precisa definir uma estratégia de gerência de configuração que seja aderente para cada projeto. Isso, inclusive, para mim, é um marco zero de qualquer projeto que você inicia uma iniciativa de DevOps. Não importa o que você esteja fazendo, analisar o negócio, entender qual é a dinâmica do seu negócio, qual é a dinâmica da sua equipe de trabalho, como esse projeto vai evoluir, e aí depois traçar uma estratégia de gerência de configuração que seja aderente para esse cenário. Inclusive, se necessário, se dolorido for, mudando a forma de pensar da equipe. E isso vai dar trabalho, tá? Porque você vai ter que treinar, retreinar, acompanhar, elucidar todos os questionamentos que controle de versão não funciona, que aquilo não funciona, porque eu não confio, porque o meu botão não subiu, tá? Então, são coisas que a gente convive já no dia a dia há muitos anos, né? E praticamente as objeções são as mesmas, né? E independente da família, independente se a empresa fatura R$1 ou R$1 bilhão, tá? Então você encontra os mesmos problemas. É um desafio de maturidade, digamos assim, nos projetos de software em geral. E para mim, controle de versão é um ponto que não deveria ser mais discutido, tá? É uma fase da vida, do ciclo de vida de desenvolvimento de software que já foi vencida, porque é um assunto velho, tá? Se você consultar, você já tem Source Safe aí há milhões de anos, por exemplo. E até hoje os problemas de gestão de código se repetem, tá? E isso a gente tem que entender e tratar de forma emergencial, porque tem muito desperdício, né? Tanto de realmente perder código, porque mistura as versões, libera versões que não deve, perde muito tempo fazendo merge, enfim, o universo é muito grande, porque é que nem a orientação a objeto, né? A gente tem um universo que não usa corretamente e tem um universo que explora demais, né? E acaba não usando corretamente também. E quando a gente fala de gestão de código, é a mesma coisa, tá? Então você tem que ir com muita cautela e às vezes abrir mão de determinadas coisas, mas para ter uma linha de trabalho padrão para toda a sua equipe. E você não adianta você querer ultrapassar esse limite. Você tem que ter a sensibilidade de encontrar esse limite para o seu projeto, né? Se você for pesquisar, você tem N padrões para gerenciar o seu código-fonte. Começa do mais simples, tá? Quanto mais simples, mais eficiente. E isso vale $1 milhão, né? Mais real não, tá? Porque se perde muito dinheiro. E tudo começa nesse ponto-chave. Se a gestão do seu código-fonte está ruim, isso vai desencadear desperdícios durante todo o projeto, tá? Então é um ponto-chave de corrigir, inclusive abandonar tudo que foi feito no passado. Tem que ligar o desapega em determinados momentos e falar assim, olha, congela e vamos reestruturar e pensar diferente. Então, essa é uma coisa boa também que eu gosto muito de conversar nos projetos de DevOps. Você quer startar o próximo passo? Então, abra o coração e permita-se escutar coisas diferentes, permita-se a liberdade, né, de testar
novos modelos de trabalho. Isso é super importante também nessa fase de vencer a cultura, né? Sair de uma cultura tradicional de trabalho para uma cultura que vai ser aderente a uma estratégia de desenvolvimento e operações no modelo ágil colaborativo, tá? E esse ponto de mudança ele vai fazer uma grande diferença para as ações que vocês estiverem conduzindo dentro de um projeto de DevOps. Uma coisa muito bacana é uma plataforma de DevOps, ela tem que compreender, no mínimo, alguns pontos, tá? A gestão, né, como eu falei para vocês, a parte de gestão de projetos e, obviamente, trabalhando com Scrum, Kanban e similares, a gestão de código-fonte, trabalhando com Git e todas as práticas e pull requests, enfim, tudo que oferece dentro do modelo de gestão do Git. Tem que oferecer um processo de build e release para que você consiga construir a sua versão, fazer práticas de gerência de configuração de forma automatizada, né? E o seu processo de release, ele é um gatilho estratégico, porque ele vai fazer a promoção das suas versões, né? Então você construiu uma versão, gerou o binário que você vai publicar e vai construir, seja num servidor IS, seja num container Linux, e você vai cuidar desse processo de promoção de versão, tá? E aí você vai publicar, seja na Amazon, seja no Azure, seja no Google, seja no ambiente local. Então, quando você orquestra isso com o VSTS, você tem todo esse poder de orquestração. E você pode, por exemplo, se você estiver trabalhando com Azure, usar a própria estratégia de DevOps dentro do próprio Azure, que vai facilitar muito ainda o seu processo de deploy e orquestração das suas aplicações. Então, isso pula estágios na implementação da esteira e do seu processo do projeto como um todo. Então, assim, primeira coisa do cenário de DevOps, né? Criar essa linha de entendimento do que é DevOps. E segundo, criar a linha de entendimento da maturidade das suas aplicações, né? Terceiro ponto, definir uma estratégia de gerência de configuração que seja aderente para o seu projeto. Obviamente, se a sua empresa é muito grande, tem muitos times, tem cenários diferentes, você pode ter políticas e estratégias de gerência de configurações flexíveis para cada cenário, tá? A ideia não é engessar, a ideia é criar um fluxo contínuo, que seja fluido, tá? Que você tenha um workflow de trabalho transparente para todo mundo e entendido, né? E que possa evoluir também. Outra coisa muito importante, né? Desapega. Às vezes você montou uma estratégia que está funcionando hoje, não significa que vai funcionar amanhã. Por isso que você precisa estar acompanhando com muita frequência a evolução da dinâmica, porque às vezes a tua equipe pode estar respondendo a uma nova dinâmica, né? E essa nova dinâmica requer ajustes na sua estratégia. Então você tem que revisitar todo o processo com muita frequência e criar a melhoria contínua, né? Por que não, né? A cada ciclo de entrega por mês, avalia o que foi bom, o que foi ruim e melhora, né? Aqui a gente não tem ideia fixa, né? E procura sempre olhar para iniciativas que estão sendo feitas hoje manualmente e que possam ser automatizadas para facilitar a gestão. Eu gosto muito desse modelo de gerar gestão sem esforço, né? O que seria sem esforço, né? É você ter um fluxo de trabalho, por exemplo, que tenha uma rastreabilidade integrada, mas que você não gasta criando nada disso, porque está pronto e você não precisa ficar supervisionando. Então, assim, qualquer momento que você abrir um código-fonte, você vai ter uma rastreabilidade daquela alteração, qual foi a atividade vinculada. Quando você liberar um build, você vai saber o que está dentro desse build, coisa legal, né? Quem nunca fez aí uma nota de release catando coisas no ar? A mesma coisa, publicou uma versão no determinado ambiente, né, para homologação. Por que você não faz logo uma notificação sobre o que está dentro dessa versão? Então, tudo isso é importante e poupa tempo. Uma coisa legal também que nós fizemos outro dia foi integrar um processo de Service Desk existente, que está fora do projeto de DevOps. Esse assunto também bem interessante,
e criou um chamado, qualificou, aquele chamado vai gerar uma demanda de projeto ou está gerando um bug, ele pode imputar isso diretamente no processo de DevOps, e aí o processo de DevOps vai atualizando automaticamente o chamado, né? O time não interage com isso. Né? Isso é muito bacana, porque quem lembra de reportar depois para o cliente como foi o processo? Né? Ninguém lembra. E aí, sei lá, o processo de release, olha, esse chamado aqui está dentro dessa versão YZ e está agora em teste pelo time de desenvolvimento. Agora está na área de QA, agora está no pré-prod, agora entrou em produção, chamado fechou. Então, hoje você consegue orquestrar tudo isso automaticamente. Quando eu olho isso lá atrás, nossa, como as coisas estão mais fáceis, né? Depois que inventaram esse modelo de API agora, é outra vida, né? Os API usam webhooks para fazer as notificações e intercambiar informações com outras plataformas. Então, gerou uma versão, eu posso fazer qualquer coisa, né? Posso comprar uma passagem aérea para o time e fazer uma reserva para o time dar uma descansada e iniciar o próximo ciclo de trabalho. Então, assim, é muito bacana quando a gente está falando de DevOps, mas eu gosto muito de controlar essa questão da expectativa, da mudança de cultura do time, tá? E aí é relevante você envolver todo mundo, né? E criar apresentações, mesmo mais alto nível, não tenta só fazer coisa para o time de desenvolvimento. É importante assim, a organização entender o trabalho que vocês estão fazendo. Lá no passado eu explicava muito isso, falando assim, que a plataforma de ALM era o nosso RP, né? A mesma coisa que o DevOps. Estamos implantando uma estratégia de RP para atender essa dinâmica de transformação digital da gestão de aplicação, da gestão e do nosso processo de aplicação. E por último, assim, um grande ponto de falha são as próprias aplicações. Por quê? Elas vão dificultar o processo, obviamente, né? Quanto mais comprometida for a implementação da aplicação, mais difícil vai ser o processo de DevOps. Isso é ponto-chave. Só que ela tem um efeito ainda colateral, né? Porque assim, às vezes os projetos são tão ruins que o time não tem nem tempo de parar para pensar em uma outra coisa e está ali o dia todo apagando incêndio. Então, vocês já viram aquela imagem na internet que tem uma carroça e uma roda quadrada e vem alguém tentando apresentar um desenho de uma roda e ninguém quer escutar para não perder tempo com aquilo, né? Isso acontece também, né? Aquela imagem é fantástica, eu vou até tentar recuperar para ver se eu coloco junto aqui com o post. Cara, é muito repetitivo isso, tá? Então você chega num projeto caótico e fica naquele ciclo, né? Eu chamo de enxugando gelo lá na praia, está no Rio de Janeiro, 40 graus, e o cara tá com um bloco de gelo, com uma flanelinha tentando enxugar o gelo para sobreviver. E isso acontece com software, tá? Vamos ser bem realistas, né? Para de viver num mundo fantasioso, eu chamo do mundo de Alice. Então, e aí você chega, não, cara, deixa eu te ajudar, não tenho tempo, a entrega tá atrasada, tá com erro, caiu em produção, e aí fica nesse loop e você não consegue avançar. Então, é muito importante também você ter essa habilidade com pessoas, né? Não basta ser técnico, não basta saber plugar, não basta ter um processo de gestão se você não tem também um apoio na liderança, tanto do projeto quanto sua também, se estiver participando do projeto, de criar argumentos para ajudar as equipes a entenderem a importância de trazer isso para um fluxo de conexão, de colaboração integrada, né? E hoje a gente tem evoluído de um nível tão agressivamente que eu consigo integrar no processo de DevOps uma gestão de débito técnico que eu acho fantástico, né? Então você vai entender aquele código-fonte produzido, quanto de dívida técnica no projeto está sendo gerado. E você já pode, no próximo sprint, no final do sprint, traçar um checklist e no próximo sprint já entrar com um plano de correção, né? Então, assim, se você combate a dívida técnica, você vai estar resolvendo um problema sério do projeto. Fora ferramentas que a gente tem, você está trabalhando com o Visual Studio, ferramentas de análise estática complementares. Se você tem um projeto de arquitetura estruturada e tem desenvolvimento orientado a teste, você vai estar testando, vai estar validando isso no processo de build, vai estar gerando cobertura de código. Isso é lindo, tá?
E isso é real, tá? Eu estou falando aqui com vocês, isso é real. Isso existe, né? Se você não está conseguindo implementar hoje, reveja o que você está fazendo. Mas isso existe, tá? E quando você traz isso para dentro do DevOps, nossa, fica lindo, né? Porque você consegue trazer inteligência para um serviço de integração contínua, que ele vai determinar a qualidade baseado na automação que você criou, né? Então, olha o quanto de aceleração você consegue, né? Numa liberação. Aí sim, você consegue fazer uma publicação, inclusive direto em produção, porque você vai ter todos os critérios automatizados de validação. Promoveu uma versão para o QA, né? O QA fez um checklist de validação e encontrou um bug, você volta para a área de desenvolvimento e complementa apenas o teste. Hoje, no cenário tradicional, o que acontece? Nem dá tempo de passar no QA, né? A aplicação está tão atrasada que joga para o cliente testar. Mas beleza, quando passa pelo QA também volta com um monte de bugs, não corrige todos e vira um ciclo de recursividade. A gente tem que trabalhar para combater isso. É o DevOps que vai resolver isso? Não, o DevOps não vai resolver isso. Opa, então o DevOps não presta? Não, não é essa a ideia, tá? Se o seu software está ruim, ele vai continuar ruim. O que você vai ter agora é uma gestão desse ciclo, ok? E se você não atuar no ponto raiz do seu projeto, que é o código vai continuar ruim, tá? Então, assim, não se iluda. Você precisa entender que você precisa de DevOps. Isso vai te levar muito nível de maturidade do seu projeto. Inclusive, você vai ter até mais tempo para voltar até para o próprio código, né? Ou você vai ter mais formas de evidenciar os próprios problemas que você já convive hoje e faz no escuro, tá? Eu lembro muito um grande amigo meu, ele passava praticamente uma noite inteira para fazer um deploy de uma aplicação e quando fazia tinha concorrência, então não conseguia subir os arquivos porque o website travava os arquivos. E hoje não, né? Homologou uma versão, passou por todo o processo dele, que ele não tinha isso também, não sabia nem o que estava indo para produção. Mandou para produção, ele vai criar um fluxo conforme cada cenário, obviamente, né? Tira o website do pool, seja qual for o modelo que você esteja trabalhando, publica e sobe de novo. Se tiver um container, você manda a nova imagem do container e cria um plano de rollout. Eu posso conviver com versões diferentes. Aí a coisa fica tão divertida, né? Porque, voltando para o mundo dos containers, eu testo essa imagem desse container nos meus ambientes e depois promovo ela para o ambiente produtivo e lá dentro tem o meu próprio plano de rollout, né? Então isso muda tudo, muda como nós estamos desenvolvendo software, porque nós temos capacidade de testar isso no ambiente isolado. Acaba com ele na minha máquina, funciona, né? Se funciona nesse container, vai funcionar ou no mesmo container, né? O container não muda, tá? Então isso é muito bacana e você consegue ter uma forma fluida de promover quando você traz isso também, teu processo de DevOps com a integração com o ciclo de containers. Não que você precisa começar com isso, mas é uma das possibilidades adicionais da estratégia de evolução do seu projeto. Isso gera muito valor, tá? Eu tenho alguns vídeos também que eu comentei sobre isso. Eu tenho alguns vídeos que já comentei bastante sobre o DevOps. Dá uma verificada, participa nos comentários, é super importante. Todo desenvolvedor tem que entender esse fluxo, né, no pipeline. Desde o momento da visão do negócio, como isso entra dentro do fluxo de DevOps. A aplicação é desenvolvida, passa por todo o processo que você tem no seu projeto. Cada cliente tem um modelo, tá? Não adianta ter uma visão padrão. Se você quiser usar um modelo padrão, sei lá, desenvolvimento de ambientes para a tua esteira, né? QA, homologação, pré-prod e produção. Esse para mim seria o template chave, padrão. E junto com o processo de DevOps, ainda no processo de build, a gente está adicionando agora DevOpsSec, né? Como eu posso adicionar práticas de segurança para a gestão do meu processo. Então, na verdade, assim, dentro da esteira de DevOps, te abre a oportunidade de injetar uma série de processos adicionais, sempre levando em consideração a visão de automação e a visão de ser fluido, né? Às vezes processos acontecem e você nem imagina.
como eu te coloquei o exemplo do processo com os containers, né? Você pode promover, publicar a versão e nem imaginar que tudo está sendo orquestrado nos bastidores, seja com um Docker mais um Kubernetes, né? Depois está indo do seu ambiente on-premise para a nuvem e você não está nem vendo também isso. Isso é muito bacana, a gente tem muita tecnologia para suportar. E tem muitas ferramentas adicionais para criar scripts, seja com PowerShell, Puppet, Chef, tem um monte, né? Terraform, estou tentando lembrar outras aqui. Ansible, e se tiver mais outras aí você coloca também aí nos comentários. E o que não, na prática, assim, você vai analisar como é o dia a dia do projeto, como ele tem que funcionar e transformar isso também num processo automatizado, justamente para que qualquer pessoa consiga, através da automação, replicar aquele estágio com o mesmo nível de experiência. Colocou isso no ambiente produtivo, você não para, tá? Porque o feedback é contínuo, tá? Então você vai entrar com a análise do teu ambiente produtivo. Então lá no passado, os times de desenvolvimento botavam um firewall e não falavam com nada. E agora não, os times trabalham juntos no mesmo silo de trabalho. Então você vai passar a monitorar aplicações em produção. Não sei se você já teve experiência, por exemplo, de trabalhar com o Application Insight. Ele consegue instrumentar uma aplicação em produção. Se você tem um projeto de grande performance, por exemplo, essas informações aparecem lá no seu método dentro da sua ferramenta de desenvolvimento. Isso é uma coisa surreal, você nunca imaginou isso na sua vida, né? O quanto aquele método que você implementou comprometeu a performance do negócio. Aquela pequena modificação. A gente consegue colocar no pipeline também até um teste de carga, seja pequeno ou grande, de alto volume. Nós temos cenários de clientes que determinadas liberações são feitas com um teste de cargas de mais de 70 mil requests por segundo, tá? Isso, num intervalo de 1 hora, dá milhões de requisições. Então, isso é super importante para você entender. Hoje você tem um stack de trabalho que você pode começar pequeno e ir evoluindo. Sim, não posso esquecer, né? Comece o projeto de DevOps com um projeto piloto. E o primeiro piloto é um piloto mesmo, tá? Não envolve nada de nada. Essa é uma estratégia que eu venho usando nos últimos anos, tem dado muito certo. Porque todo mundo fala, legal, bonito, isso não confio, isso não funciona, não sei o que, sabe? Aquelas perguntas de sempre, que você está acostumado a escutar, são as perguntas da resistência, já são até catalogadas, né? Aí eu faço um piloto, que não envolve a aplicação do cliente também. Dentro da estrutura do projeto dele, a gente vai e implanta um piloto completo. Só que é um piloto que ele pode usar, experimentar, que ele vai ver funcionando, que ele vai ver publicar, que ele vai perguntar, vai entender o que acontece em cada fase. E aí você discute com ele em cima do piloto. Pronto, você cria a primeira visão. Ele passa a entender essa visão de ciclo, né? Que poucas pessoas compreendem. E essa é uma grande barreira também em um ponto de falha no projeto de DevOps. Então, experimenta fazer isso. Passou esse estágio, aí você vai, obviamente, criar o seu plano por aplicações, né? Para você fazer esse trabalho estruturado e gerenciar a ansiedade e a expectativa, são duas coisas diferentes. E aí você vai fazer também o seu plano de rollout, né? Por aplicação, para que você tenha uma visão de como vão ser a cadência, né? Desse processo. Isso é super importante também, porque você começa a planejar a execução do seu projeto de DevOps. E se você estiver trabalhando, por exemplo, com uma plataforma que tenha essa visão de Kanban, essas coisas, você pode criar um projeto adicional só para fazer o input desses ciclos, né? E aí todo o time começa a acompanhar como tem sido o fluxo de trabalho de implantação. E por último, assim, olha, comecei pelo piloto e o seu primeiro projeto é um projetinho também pequeno, tá? Não tenta mudar a organização toda no primeiro dia. Então você vai ter esse projetinho pequeno que você vai implantar ele ponta a ponta, agora já real, tá? E aí você vai fazer após a conclusão dele, você vai monitorar ele por um período e fazer uma espécie de um review com toda a equipe e demonstrar o que eles viram no piloto, eles viram também funcionando nesse projeto. Aí você ganhou o coração das pessoas e quebra as resistências, tá? Porque todo mundo vai começar a entender que ele pode dedicar um pouco mais de tempo e esse investimento que ele vai fazer
vai trazer um enorme retorno, né? Porque eu vou parar de compilar a versão na minha máquina, para com isso, tá? Se você está fazendo isso hoje, reflita a sua vida como profissional de software. Não dá para você ficar compilando versão e copiando no pendrive para colocar no servidor de produção, tá? Ah, eu mando um zip pela rede. Não, para com isso, né? Então, esse é um ponto-chave. Segundo, vocês terem ideia, até hoje eu encontro cenários onde pessoas fazem alterações que não são versionadas e essas compilações são publicadas e depois descobre-se que não tem o código-fonte. Isso o DevOps vai resolver, tá? Porque a gente vai limar todos os atalhos para possíveis falhas desse processo e vai criar um fluxo integrado para todo mundo. Então você vai garantir que aquela versão que está se evoluindo seguiu o seu pipeline, né? E o mínimo é que ela está dentro do controle de versão e que está versionada. Parece que é uma coisa simples, né? Mas, meus amigos, o mundo real ele funciona um pouco diferente da teoria, tá? E eu trago para vocês aqui sempre um brainstorm de coisas que estão acontecendo. Eu brinco, né? O pessoal até gosta, direto da trincheira. E é isso, né? Eu procuro trazer para vocês o que realmente está acontecendo e para você refletir e trabalhar conosco, né? Que é a proposta desse canal, nesse processo de crescimento, de maturidade do ecossistema. E se o ecossistema cresce, todo mundo cresce. Acredite nisso. E eu tenho feito isso ao longo de todos os anos, tá? E já são mais de 20 anos trabalhando e eu acredito muito no crescimento do ecossistema. Cada um que escutar esse vídeo, tá? Esse bate-papo, e dar um passo à frente, já mudou muito. Vocês vão ver como vai dar resultado. Então, se você puder ajudar também, compartilha com os amigos, compartilha nos seus grupos de LinkedIn, Facebook. É muito legal promover e trazer pessoas aqui no comentário para a gente discutir sobre projetos de DevOps. Projetos de DevOps são cross, né? Então você vai gerar maturidade para todos os tipos de equipes de trabalho, tecnologias. Então, assim, é um problema do ecossistema e isso está em alta, não porque o Gartner está falando que é bom, tá? Já são muitos anos que eu posso falar para vocês, né? Trabalhando com isso e acompanhando a evolução de maturidade dos projetos. Mas a mudança de cultura não é um processo fácil, não acontece da noite para o dia. Eu recebo muito feedback de pessoas que não conseguem avançar por barreiras da própria organização e isso é normal. Mas a gente tem que começar a juntar essas lições aprendidas e criar as melhores práticas para a gente conseguir avançar, tá? Porque todo mundo quer no final do dia. Vocês vão descobrir isso. Às vezes tem enormes barreiras, né? Mas quando vê funcionando e as pessoas começam a entender que dá realmente retorno, e quanto mais bagunçado é o projeto, é até melhor, porque você tem mais chances de dar mais retorno, né? Então isso é muito legal. E por fim, assim, outro ponto de falha e ligado à resistência são que, não, a gente está bem, não, a gente tem controle de versão, não, a gente gera as nossas versões, não, a gente controla a nossa qualidade. Esse é outro ponto de falha que você tem que administrar. Primeiro escutando, procurando entender quais são os desvios e aí depois, educadamente, você vai conduzindo para mostrar que tem experiências diferentes de resolver o problema, tá? Então, isso é muito bacana quando você fala da teoria, mas na prática você tem que entrar assim no corpo a corpo operacional com todas as pessoas envolvidas no projeto, não somente com a equipe de tecnologia, mas com as pessoas que estão nas bordas, tá? Pense que o projeto tem várias camadas, né? E você tem que elevar essas discussões para todas as camadas. Aí você vai conquistar o coração de todos, porque até o demandante de uma nova funcionalidade, ele vai se preocupar, ele vai entender como é o workflow de trabalho, né? Como os meninos de TI estão trabalhando, beleza? Obrigado aí pela participação, é um enorme prazer assim, estar conversando com vocês sobre DevOps, sobre essa evolução, sobre as questões envolvidas no dia a dia. Essa é a grande proposta que eu estou aqui falando nesse canal exclusivo de insights sobre desenvolvimento de software, compartilhando experiências diretas da trincheira, tá? Então, quem quiser entrar em contato comigo, eu estou no e-mail ramondurans@2pc.software. Não tenho .com.br. É um enorme prazer receber mais dicas de vocês, sugestões de vídeos, participa nos comentários.
Cadê a chuva de like aí? É muito bacana, tá? Manda a chuva de like, se inscreva no canal, manda ser notificado para você ficar atualizado sempre que surgir um novo bate-papo sobre a questão. Beleza? Nesse momento, fica um forte abraço a você. Eu trabalho na empresa 2PC, nós apoiamos clientes em estratégias de transformação digital de aplicações que envolvem também projetos de DevOps. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, marcar para a gente conversar, visita aí 2pc.software e a gente vai poder apoiá-los tanto em estratégias de DevOps quanto em estratégias de DevPrime, que é a nossa metodologia para que você consiga desenvolver aplicações modernas. Perfeito? Muito obrigado, aguardo vocês aqui no comentário e até a próxima.